Olá! Nessa exposição, trataremos da obra O que é Filosofia Medieval, de Carlos Arthur Ribeiro Nascimento. Trata-se de um pequeno grande livro lançado em 1992 pela coleção Primeiros Passos da editora brasiliense. Essa coleção, então famosa no meio universitário, tinha como objetivo apresentar assuntos técnicos a um público mais amplo. Na minha opinião, esse livro atende perfeitamente esse objetivo. O autor parte da ideia de que a Idade Média é uma invenção, uma noção inventada. A origem dessa noção é a divisão da história em 4 idades, que se tornou tão bem sucedida e estudamos por esse esquema até hoje em dia. Tal ideia foi proposta pela primeira vez por Christoph Keller, ou Kellarius em latim, em um conjunto de manuais que ele escreveu a partir de 1685. O mais importante nessa divisão de Keller é que ela cristaliza a noção de que o período transcorrido entre o fim do Império Romano e a época do próprio Kellarius, nos séculos XVI e XVII, foi um período intermediário, quer dizer, um hiato entre 2 brilhantes épocas da humanidade, no qual nada de relevante aconteceu, e pior, onde reinou apenas ignorância e obscuridade preconceituosa. No entanto, se estudarmos os escritos que sobreviveram desse período, descobriremos que os próprios medievais não se consideravam assim tão estúpidos, e nem se achavam no meio de nada. É certo que eles tinham uma reverência muito grande pelos estudiosos que viveram em tempos antigos. Era, com certeza, uma cultura de autoridade. Mas a frase de Bernard de Chartres revela que o objetivo do estudo dos antigos não era apenas reverência aos autores antigos, mas esses autores nos ajudavam a enxergar mais longe do que eles próprios. Uma característica inegável em todos os escritos medievais que consideramos filosofia e que conseguiram sobreviver até nossos dias era a preocupação com os assuntos relacionados à religião, o que nós hoje chamamos de teologia e os seus cultivadores de teólogos. Isso reflete uma situação cultural mais ampla. Toda a sociedade era como que estruturada com base nessas preocupações religiosas, e não só na cristandade, como veremos mais tarde. Por isso, os escritores antigos, especialmente os filósofos que viveram antes do advento do cristianismo, eram considerados pelos medievais como sábios pagãos. Mesmo que o seu pensamento merecesse consideração, isso precisaria ser filtrado. É por isso que a atitude do cristianismo frente à filosofia será decisiva para o cultivo ou para o combate, isto é, para a própria sobrevivência dessa disciplina. O autor apresenta, então, uma análise bastante em voga na época em que o livro foi escrito, segundo a qual os cristãos em geral e as autoridades em particular podem ter atitudes diversas em relação à filosofia e à sabedoria em geral, e tais atitudes podiam ser simbolizadas por diferentes discursos de Paulo. A primeira atitude pode ser simbolizada pela pregação em Atenas, em alguma época no século I de nossa era. Nessa pregação, ele se vale de um esquema já utilizado pelo judeu Philon, para quem a sabedoria grega era relacionada à sabedoria da Bíblia. Philon era um judeu helenizado, assim como Paulo, e usava técnicas literárias de origem grega para interpretar o Antigo Testamento. Mas há também outra atitude, mais crítica em relação ao valor da sabedoria humana, uma vez que essa atitude indica um caráter orgulhoso e refratário aos ensinamentos e dogmas cristãos, os quais devem ser abraçados pela fé e pelo testemunho pessoal daqueles que viram o Cristo, como o próprio Paulo, que teve uma visão reveladora.
É importante frisar que, neste trecho da carta aos Coríntios, Paulo fala também da importância da vivência no amor cristão como o critério mais importante para a salvação, e despreza tanto a confiança na sabedoria como na fé que se baseia em milagres. Outro ponto curioso é que, para menosprezar o valor da cultura intelectual, Paulo se utiliza da sua própria formação intelectual. Resumindo, face à filosofia, o cristianismo pode ser visto quer como um prolongamento e acabamento da cultura profana, isto é, a cultura não cristã, caso em que seria não apenas útil, como também necessário estudar essa cultura, ou então pode ser visto como portador de um saber que transcende o saber humano, pois trata de realidades sobrenaturais, para os quais a razão é inútil. Nesse caso, dependemos da inspiração divina para aprender. Essa tensão foi resolvida, de certa forma, por Agostinho, um cristão culto que viveu na África romana entre os séculos IV e V, e que, após muitas peripécias na busca pela verdade, acabou por se tornar o mais influente escritor cristão na Idade Média. Em seus escritos, conservado até nossos dias em quase sua totalidade, o que é um sinal claro da sua importância, sintetizou os elementos da cultura antiga com os dogmas cristãos, tendo, portanto, uma atitude favorável em relação à filosofia. Contudo, sua obra é repleta de advertências contra a confiança excessiva ou mesmo cega no poder da razão humana, quanto àquilo que realmente importa, que é atingir a salvação. Agostinho será também o autor em foco na terceira parte do nosso curso, quando estudaremos algumas de suas obras. Agostinho usa uma imagem tirada da Bíblia para justificar o uso que um cristão pode fazer da sabedoria pagã. Trata-se do episódio em que os hebreus são orientados por Deus a pedir emprestados objetos de valor a seus vizinhos egípcios na véspera de sua fuga da escravidão do Egito. Dessa forma, eles não sairiam de mãos abanando após tantos anos de exploração. Aparentemente, parece que Deus estava aconselhando os hebreus a roubarem de seus vizinhos, o que é errado. A interpretação de Agostinho é de que, assim como os hebreus foram explorados como escravos por tanto tempo e aqueles bens lhes pertenciam por direito, assim também a sabedoria dos pagãos, por ser dada a eles por Deus, pertencia por direito a todos os filhos de Deus. Para esclarecer a sua posição sobre a relação que podem ter os assuntos da fé com o uso da razão, Agostinho também se vale do comentário de um texto bíblico do profeta Isaías. A posição de Agostinho é, então, uma busca de equilíbrio. Não se trata de uma aceitação cega, sem reflexão, das verdades da fé, nem de uma compreensão dos mistérios pelo uso da razão. E sim, trata-se do uso da razão para compreender cada vez melhor, por meio do estudo das disciplinas profanas, o sentido das Escrituras. É preciso entender o que está sendo dito para acreditar, mas também é preciso acreditar no que foi dito na Bíblia para entendê-la. Trata-se de um equilíbrio muito difícil, para muitos impossível. Mas, como veremos, será esse o estofo da filosofia na Idade Média. Até a próxima! Se possível, leiam o texto sugerido antes do próximo slide. Obrigado.